Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do podcast Alma Digital e hoje a gente vai estar vendo aqui como que funciona a nosso progresso, né, a nossa evolução espiritual, né, os caminhos apertados que por onde a gente tem que passar até a gente conseguir atingir a perfeição. Beleza? Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, fica aqui com a gente para mais um episódio do podcast Alma Digital. Os espíritos quando são formados, eles são formados, né, com uma tendência, de bondade ou de maldade na sua essência, ou são os próprios espíritos, né, que vão melhorando? São eles mesmos que se melhoram, e conforme vão melhorando, vão crescendo também nas escalas espíritas, mudando de uma classe mais inferior para uma escala mais elevada. Os espíritos foram criados simples e ignorante, e com o tempo vai despertando todos os dons inatos que existem dentro de si. E mais tarde, esses valores vão sendo cultivados pelo próprio espírito. Quando o espírito atinge a razão, ele sente a necessidade de progredir, se adiantando e vencendo todos os obstáculos que vão surgindo durante o percurso, sempre ampliando condições para alcançar a felicidade, que acaba sendo uma conquista dos próprios esforços. O verdadeiro instrumento de ascensão está dentro de cada um, e o esforço para usá-lo pertence a cada um. O paraíso que é tanto falado se encontra dentro de cada um de nós, e para a gente encontrar esse paraíso, a gente precisa vencer a nós mesmos. Alguns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu determinada missão, com o fim de serem esclarecidos e fazer chegar progressivamente à perfeição. E é nessa perfeição que a gente vai encontrar a felicidade eterna e verdadeira. As provações que a gente vai passando servem para a gente adquirir conhecimentos. E é isso que diferencia uns chegarem à perfeição antes dos outros. Enquanto uns aceitam submissos essas provas chegando à perfeição mais rápido, outros passam por essas provas murmurando e acabam demorando mais tempo até a perfeição. A gente pode comparar a origem da vida do espírito com uma criança, por exemplo, né, que acabam sendo, né, ignorantes e inexperientes ainda, e só a pouco elas vão adquirindo conhecimento sobre a vida? Sim, exatamente isso. A criança, quando ela é rebelde, se conserva ignorante e imperfeita. Deus cria cada espírito simples e ignorante, para que a perfeição venha pelo esforço de cada um com o próprio tempo. Todos os espíritos foram criados iguais. O despertamento dos espíritos é o despertamento dos valores imortais, que existe dentro de cada um, mas que ainda está adormecido. O próprio tempo está encarregado de acordar a gente para a realidade da vida, mas como o tempo é lento, cabe a nós, através dos nossos esforços, ajudar o tempo nessa missão. Todo mundo tem o dever de saber de onde viemos e para onde vamos. Só que antes disso, a gente precisa entender o que devemos fazer hoje, para não errarmos o caminho da perfeição. E existem espíritos que se mantêm, né, nas ordens inferiores? Não. Todos um dia vão se tornar perfeitos. A gente tem que entender que um pai justo e misericordioso não pode banir os seus filhos para sempre. O destino de todos os espíritos são grandiosos, só que o processo de despertamento que temos que passar, que são dolorosos. Todos os espíritos acabam lutando e sofrendo nessa jornada. O sacrifício acaba sendo a meta de todos. Quem escolhe o mal é porque desconhece o bem, e quem vive o bem é porque já sentiu as consequências do mal. E por que a gente precisa sofrer tanto, né, durante essa jornada evolutiva? Todos os processos foram estabelecidos pelo Criador, e tudo o que ele faz é perfeito e sempre para o nosso bem. É como um pai educando o seu filho. Muitas vezes o filho acha que o pai é ruim, por não conseguir entender a forma da educação do pai. Mas no fundo, os pais sempre querem o melhor para seus filhos. Existem vários caminhos para a ascensão. Todos levam a gente até o Criador. Não existe ninguém que fique estacionado no seu despertamento. A marcha para alguns pode ser lenta, mas sempre a gente vai subindo e ganhando libertação. Muitas vezes os desvios que a gente sofre é dado pela ignorância, dando um sinal para a gente que a gente deve modificar as nossas atitudes.
No início, a marcha para o despertamento é mais lenta, mas depois que o raciocínio começa a aflorar, ela vai acelerando com o crescimento do espírito. O homem inteligente não fica só procurando o saber material. Ele vai além, passam a estudar e a pesquisar as leis espirituais, até começar a obedecê-las. E quando o espírito vai para o inferno, né, ele não ficaria eternamente, nas ordens inferiores? Não foi Deus quem criou o inferno, foi o homem. O inferno eterno foi criado pelos homens para poder subjugar as almas fracas e dominá-las através do medo. Você estando no paraíso, fica tranquilo sabendo que um dos seus filhos estaria eternamente preso no inferno? Eu posso dizer que os homens que criaram o inferno acabaram passando por ele e conheceram a bondade do Criador quando eles saíram de lá, e receberam muitas outras oportunidades de modificar seus sentimentos e ajudar a todos aqueles que sofreram com as suas artimanhas. Não existe regressão de nada, e muito menos a paralisação do despertar espiritual. A lei é avançar e progredir. Então, pelo que eu entendi até agora, né, a velocidade para a gente atingir a perfeição vai sempre depender de cada um de nós. Certamente que sim. Cada espírito alcança mais ou menos rápido, de acordo com o desejo que cada um tem de alcançar a perfeição e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rápido do que uma criança desobediente. O progresso vai depender sempre de nós, e a reencarnação é a chave pelo qual processa o amadurecimento dos espíritos. Quando a gente encontra alguém muito endurecido, e porque essa pessoa tem pouca experiência na carne, essa pessoa passou ainda por poucas encarnações. A determinação de Deus é que a gente precise passar por todas as escalas dos espíritos, para que a gente consiga nos libertar das paixões inferiores, ao apego das coisas materiais e até mesmo das pessoas, porque o amor é puro quando se universaliza em todos os aspectos. E os espíritos podem regredir durante esse percurso? Não. À medida que a gente avança, a gente consegue perceber o que nos distanciava da perfeição. Quando a gente consegue concluir uma prova, a gente fica com aquela ciência e não esquece mais. Não há regressão na linha evolutiva do espírito. O que acontece com um espírito acontece com todos, só que os caminhos do despertar que são diversos. O que a gente acha que é um recuo, na verdade não passa de uma ilusão dos nossos sentidos. O que a gente considera uma regressão, na verdade é um preparo para um avanço mais rápido. Nós todos fomos criados para a felicidade, e mesmo que a gente escolhesse viver eternamente no mal, as leis universais não permitiram, porque desde que conhecemos o bem, a gente acaba permanecendo nele, sem pensar em outro caminho. E Deus não podia ter criado já a gente perfeito, né, para evitar todas essas provações, né, toda essa angústia que a gente passa até a gente atingir a perfeição? Se Deus tivesse criado a gente perfeito, a gente não teria nenhum mérito para gozar os benefícios dessa perfeição. Essa pergunta seria a mesma coisa se a gente questionasse: por que todos os empregados de uma empresa não são funcionários superiores? A diferença de uma e de outra é que uma é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, enquanto a outra, todos têm a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. E se Deus tivesse criado a gente perfeito, Ele não precisaria ter nos criado, deixando a gente nos segredos das existências, mas Deus não quis que assim fosse, e preferiu individualizar seus filhos, criando leis que pudessem nos dirigir e nos orientar, dando uma consciência para que a gente pudesse cuidar de nós mesmos, deixando por fazer a nossa parte, como sendo a nossa conquista, mas não esquecendo de nos dar meios para nos despertarmos para a perfeição. E por que a gente vê tanta diferença, né, entre as pessoas que estão encarnadas no mesmo mundo? As desigualdades que a gente observa nas pessoas, na verdade é a posição na escala que cada um pertence. Porque os espíritos não foram criados todos de uma só vez. Os espíritos nunca deixaram de ser criados. Os que foram criados primeiro, consecutivamente vão estar mais à frente na escala evolutiva. Então todo espírito precisa passar pela fileira do mal para conseguir chegar ao bem? Pela fieira do mal não. Pela fieira da ignorância. A gente já falou que os espíritos que estão mais adiantados são espíritos mais antigos.
enquanto os espíritos menos adiantados são espíritos que, através do tempo e das próprias conquistas, também chegaram à perfeição, passando pelo mesmo caminho que passaram os espíritos puros. Na medida que a gente vai despertando as nossas qualidades espirituais, a gente passa a nos instruir, respeitando as leis universais. Os erros que a gente vê e que a gente enxerga como erro, na verdade são meios de educação na grande escola universal, onde todos os espíritos precisam passar para atingir a perfeição. A ignorância nos induz às coisas fáceis, e as coisas fáceis, na verdade, são ilusórias, só que elas são necessárias para fortalecer a gente no bem. Se a gente foi criado simples e ignorante, a ignorância não tem outro caminho, a não ser pelo que a gente chama de erro. Então, por exemplo, né, Francisco de Assis, né, que é considerado um santo, né, não nasceu como Francisco de Assis. Ele teve que passar por tudo que a gente está passando até chegar no nível que ele se encontra hoje. Sim, exatamente. Ele já passou também pela ignorância e já passou por tudo o que a gente está passando agora, despertando o entendimento e crescendo para a luz imortal. A diferença é que ele é um espírito mais antigo. O espírito dele provavelmente foi criado antes do que o nosso, por isso que ele se encontra em uma classificação mais avançada. A ignorância é um estado do espírito primitivo, onde o espírito ainda desconhece as leis de Deus, e para a gente poder respeitar essas leis, além de conhecê-las, a gente precisa também de esforço, de trabalho e de sacrifício. E o espírito ainda ignorante, como a gente já falou, ele é atraído pelas coisas fáceis. Ele não quer ter esforços para suas conquistas. E o sofrimento, a dor, acaba predispondo essa fase do espírito a querer procurar a verdadeira saúde, o verdadeiro entendimento. Por isso que não existe o mal durante a nossa jornada espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar o que a gente já aprendeu, e se o aprendizado ainda não foi completo, a gente acaba entrando por caminhos que vão ensinar o que a gente precisa. E por que alguns espíritos acabam escolhendo o caminho do bem e outros parecem que preferem o caminho do mal? Porque eles possuem o livre-arbítrio. Deus criou todos os espíritos da mesma forma. Não criou nenhum espírito para ser mal. O que são por vontade própria. Os caminhos que os espíritos possam tomar são inúmeros. O peso é o mesmo para cada ser. Os que preferem seguir o caminho que é incompatível com o bem, faz somente pela ignorância. Só que quando conhece a verdade, se liberta do que a gente chama de erro. Quem permanece odiando, se vingando, inventando mentiras, perseguindo os semelhantes é porque desconhece o verdadeiro amor, sendo ainda comandado pela ignorância. E os que não desejam mais errar, acabam fazendo pelas experiências que colheram na ilusão. Nenhum espírito nasceu sábio e desperto. Os espíritos mais elevados que a gente conhece que já passaram pela Terra, passaram pelo mesmo problema, caindo e se levantando. Não chegaram nas escalas que estão porque quiseram ser bons. Eles sofreram na pele as agressões das próprias vidas. Nenhuma alma cresce sem passar pela dor, sem superar o sacrifício de si mesma, sem passar por vários problemas, e que um dia vai se transformar em qualidades espirituais. O que é bom hoje, não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã vai ser bom. Ninguém foge desta lei. E se é a ignorância que faz a gente errar e permanecer no erro, quando a ignorância acabar, o bem vai dominar a nossa alma. Como um espírito, né, que acabou de ser criado, que ainda não tem a consciência de si mesmo, ele pode ter o poder de escolha entre o bem e o mal. Existe algum princípio, né, qualquer tendência que acaba levando ele escolher um caminho e não o outro? O livre-arbítrio só se desenvolve quando o espírito adquire a consciência de si mesmo, quando desenvolve a razão. Porque se a escolha fosse pré-determinada, não iria existir a liberdade. E se fosse assim, a escolha não seria feita pelo espírito, e não existiria o livre-arbítrio. A causa está quando ele decide ceder ou não às tentações. O livre-arbítrio surge com a evolução da alma, e quanto mais a alma cresce, as responsabilidades do livre-arbítrio também crescem. Se no início, o espírito não tem uma consciência perfeita do que fazer, acaba sendo ignorante naquilo que ele escolhe, e nesse caso, não vai ter culpa do que fez.
E quanto mais a gente sabe, e mesmo assim comete erro, o grau de culpa vai ser maior. E da onde vêm essas influências, né, que acaba exercendo sobre o espírito? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se apoderar e dominar aquele ser, e eles ficam felizes quando conseguem influenciar nas decisões, quando eles conseguem fazer aquela alma sucumbir às tentações. E foi daí que se originou a figura do Satanás. E essa influência só é exercida sobre o espírito na sua origem, né, ou ele permanece, sei lá, eternamente? Os espíritos inferiores nos acompanham até que a gente consiga ter o controle absoluto sobre nós mesmos. Quando isso acontece, eles acabam desistindo de nos obsediar. Mas a gente só cede às influências se os pensamentos maus se encontrarem dentro da gente. Os semelhantes se atraem, essa é uma lei universal. Quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do conhecimento, acaba livrando a gente do mal. E a gente só cede às tentações dos espíritos inferiores se a gente viver na inferioridade. E quando a gente vive nas trevas, é porque a gente não conhece a luz. Quando a gente cede às influências exteriores, é porque vibra na nossa mente ideias compatíveis com os pensamentos desses espíritos. Por que Deus permite que os espíritos acabam tomando o caminho do mal? A sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um escolher o que é melhor para si mesmo. Cada um tem o mérito da sua obra. O caminho que o espírito escolhe antes da sua encarnação é compatível com o seu despertar espiritual. No início, ele vai escolher as coisas mais fáceis, como ocorrem com as crianças, só que sendo as facilidades ilusórias, é onde começam a vir as perturbações em todas as direções, até que o aprendizado surge através das inúmeras experiências de vida. A gente tem que entender que o espírito tem uma certa liberdade, mas essa liberdade é dada de acordo com o seu despertar espiritual. Então, quanto mais primitivo a gente for, mais nossa liberdade é limitada. A gente sempre escolhe o que a gente pode suportar durante as nossas encarnações. Os males das nossas vidas não são culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos. Tudo o que acontece com a gente é para dar mais vida e consciência dessa mesma vida. Então, existe o caminho do bem absoluto e o caminho do mal absoluto, né? Mas também deve existir uma gradação, um meio termo entre esses dois extremos, não existe? Sim, exatamente. Os que estão no intermédio, na verdade, são a grande maioria. A dualidade é sempre necessária para existir um certo equilíbrio entre as coisas. Nessa luta entre o bem e o mal, é sempre o bem que vai sair vencedor, porque a gente foi criado por Deus, que é todo amor. Tudo que a gente passa no nosso processo são dirigidos por altas entidades espirituais que nos governando com o carinho do amor verdadeiro. Se alguém que você conhece está demorando em caminhos difíceis, tenha paciência e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas vai ser perdida, nem existe sofrimento eterno. Os espíritos não foram feitos todos de uma só vez. Por isso que existe uma diferença enorme entre eles. O que está na frente já esteve atrás, e o que está no meio está cada vez mais perto da libertação. Só que toda subida exige sacrifício, e o que deseja melhorar moralmente precisa se esforçar. Os espíritos que escolheram o caminho do mal conseguem um dia chegar no mesmo grau de superioridade do que os outros? Sim, sem dúvida. Só que os espíritos inferiores acabam demorando mais tempo porque acabam sucumbindo muitas vezes na mesma prova. Os espíritos inferiores atrasam seus caminhos por serem muito teimosos, muito orgulhosos e muito egoístas. E aquele que demora mais no mal, demora mais no aprendizado, porque encontram dificuldades para conseguir assimilar a verdade. Só que quando consegue conscientizar no bem, como fator principal da sua vida, ele gasta menos tempo no aprendizado porque já vai estar preparado pelo sofrimento, que já deixou um saldo de grandes experiências. O mal consegue desarmonizar nosso corpo, mas nunca alterar a nossa profunda constituição. E durante nossa jornada, quando a gente está colhendo o que a gente plantou de mal para os outros, a gente acha o sofrimento uma injustiça. Mas o progresso não pede licença para ninguém, porque ele acaba sendo uma força de Deus que tudo arrasta para o crescimento e acaba mostrando para a gente uma verdade mais acentuada. E com o tempo a gente vai acabar aceitando com mais naturalidade
os processos de mudanças de vida e de corpos. Quando a gente chega no grau supremo da perfeição, os espíritos que andam pelo caminho do mal, eles acabam tendo menos mérito do que aos olhos de Deus? Deus olha para todos da mesma forma. Os que a gente chama de maus, porque sucumbiram, antes não eram mais do que simples espíritos. Como a gente já comentou, a alma que ama o bem acaba sendo mais velha. O animal é movido pelo instinto, e esse instinto faz ele matar para poder sobreviver. As lutas são constantes em todo o reino da natureza, e depois que essa alma animal se desliga pela maturidade dos reinos mais grosseiros, ela vai levar com ela todo esse instinto, e logo que ela receber a razão iluminada, ela vai começar a escolher somente o bem. E com o tempo vai se esquecendo de todo o seu passado milenar da sua forma instintiva, onde nunca existiu a educação, a consciência do amor e da verdade. Nenhum espírito que conhece a eficiência do bem escolhe o caminho do mal, porque sabe que a vida é uma sementeira e que a gente colhe tudo o que a gente semeia. O espírito, quando recebe a razão, é instruído em todas as modalidades da lei, e quando recebe um corpo físico pela primeira vez, já tem a noção do bem e do mal. E se a gente ainda misturar essas duas forças, nada como as experiências de vida após vida, para que a gente consiga ir progredindo. Se a gente pegar a memória de um espírito puro e ir nas profundidades das eras em que ele viveu, neste ou em outros mundos, a gente vai conseguir ver o princípio da formação do seu caráter. A gente vai ver os mesmos erros que atormentam a gente hoje, e servindo de lições, como também serve para a gente hoje. E enquanto as faculdades intelectuais, né, os espíritos, eles também são criados da mesma forma, né? Todo mundo tem a mesma capacidade intelectual? São todos criados iguais, mas por não saber de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. A gente progride mais ou menos rapidamente tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos são criados iguais, em todos os tipos de atributos, só que alguns acabam despertando mais depressa os dons que podem escolher pelo seu livre pensar, só que no fim, todas as qualidades têm que ser despertadas. Os que desde o princípio seguem o caminho do bem, não quer dizer que eles já são espíritos perfeitos. Eles ainda precisam adquirir a experiência e o conhecimento, que é indispensável para alcançar a perfeição. Esse foi mais um episódio do podcast Alma Digital, né, e se você ficou com alguma dúvida, você pode estar deixando aqui no comentários ou também estar se aprofundando mais no Livro dos Espíritos entre a pergunta 114 e a 127, tá? No Livro dos Espíritos e o livro comentado pelo Miramês do Livro dos Espíritos. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então na semana que vem.